Gente, então, boa tarde mais uma vez. É com muita alegria que nós reiniciamos aqui as nossas tardes de sábado voltadas para o estudo. Jorjão, seja bem-vindo. E estamos hoje reiniciando, então, né? Infelizmente, ainda não pudemos retomar no nosso modelo presencial, como a gente pretendia, a gente gostaria, mas acho que está mais perto do que longe, então vamos nos segurando um pouquinho mais nesse formato aqui. E nós preparamos, boa tarde, Nalda, seja bem-vinda. E nós preparamos, como vocês vão ver, né, um estudo que vai permitir, no momento adequado, no momento que for tranquilo para a gente fazer essa transição do remoto, né, desse modelo virtual para o presencial, a gente pensou num modelo que vai permitir essa migração com bastante tranquilidade. Então, vamos projetar aqui para vocês acompanharem a leitura da mensagem que nós separamos para hoje. Então, pedir para a Cris fazer a leitura. Tá bem. Perante Jesus, de André Luiz, na obra Conduta Espírita. Em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Aceitou-nos o Cristo de Deus desde os primórdios da terra. Nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, promovendo em toda parte a segurança e a felicidade das criaturas. Cada coração humano é uma peça de luz potencial e Jesus é o sublime artífice. Lembrar-se de que o Senhor trabalha por todos nós sem descanso, repouso indébito, deserção do dever. Sem exclusão de hora ou local, precaver-se contra o reproche e a irreverência para com a divina orientação. O acatamento é prece silenciosa. Negar-se a interpretar o eterno amigo por vulgar revolucionário terreno. Reconheçamo-lo como a luz do mundo. Renunciar às comemorações natalinas que traduzam excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Identificar a posição que lhe cabe em relação a Jesus, o emissário de Deus, evitando confrontos inaceitáveis. O homem que exige seja o Cristo igual a ele, pretende, vaidosamente, nivelar-se com Cristo. Em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho, Jesus é o divino pastor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Podemos fazer a nossa prece? Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos, respirar profundamente, acerenar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, buscando reforçar, fortalecer a sintonia com a espiritualidade amiga, agradecendo a oportunidade do estudo, a oportunidade de reencontrar com amigos, a oportunidade de abertura maior para as boas intuições, através de mais um curso que iniciamos juntos. Vamos pedir aos bons espíritos que estejam conosco durante esses momentos de estudos nesse dia, mas também em todos os dias de estudo, quer estejamos remotamente, quer possamos mais uma vez estar na nossa casa, na casa de Guilhom Ribeiro, que eles possam continuar nos acompanhando, intuindo, amparando, e que nós estejamos cada vez mais atentos para captar essas orientações que tanto nos auxiliam
nos livram de males e só produzem o bem. Que Jesus possa estar presente nos nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, gente. Então, com muita alegria a gente reinicia. Eu vou providenciar aqui a projeção para apresentar a vocês a obra que vai ser objeto de estudo nosso nesse semestre. Então, como eu falei antes da prece, Boa tarde, Leilinha. Deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Acho que depois que eu já tinha falado com todo mundo, acho que só você. Seja bem-vinda. Boa tarde. Então, como eu mencionei antes da prece, nós gostaríamos muito de estar retomando esse estudo de sábado com os nossos cursos, ainda que não fossem todos os cursos que nós costumávamos oferecer nos sábados, mas pelo menos alguns cursos a gente já tinha planejado oferecer no modelo presencial. Só que a circunstância da pandemia, a gente resolveu fazer um recuo temporário para que a gente veja realmente se o cenário é favorável para essa retomada em breve. E aí, pensando nessa possibilidade de sairmos do modelo virtual que estamos agora, e que já vimos, né, desde o ano passado, desde 2020, na melhor forma de fazer essa transição do modelo virtual para o modelo presencial, nós selecionamos, então, o estudo de uma obra na sequência, e uma obra que oferecesse temas diversos em torno de um mesmo eixo, né, mas que oferecesse, então, temas variados para que não houvesse problema, não houvesse dificuldade de alguém que, por exemplo, não assistiu uma ou outra aula, essa pessoa não tivesse dificuldade de participar quando estivesse conosco, por não ter acompanhado os temas anteriores. Então, foi assim que nós resolvemos, então, oferecer, e aí deixa eu preparar aqui a projeção para todo mundo acompanhar. Resolvemos oferecer, então, o estudo da obra, como vocês já viram lá nas divulgações, acho que já acompanharam, estudo da obra Jesus e Atualidade, ditado pela Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Então, escolhemos essa obra e aí, no dia de hoje, nós vamos apresentar a obra a vocês, abordar algumas questões que a própria Joana trata na introdução do livro, para que todos que estão aqui, e aqueles que vão se juntar a nós também na semana que vem, possam ter esse tempo para fazer a leitura do primeiro capítulo. Nós vamos estudar um capítulo por semana, e vamos ter, então, a oportunidade de aprofundar um pouquinho e compreender, talvez, com mais tranquilidade, o conteúdo e o que a Joana de Ângeles aborda em cada um desses capítulos. Geralmente, quando a gente faz uma leitura, um pouco apressada, às vezes, né, a gente deixa passar alguns detalhes ou não se atenta a algumas questões que estão ali, às vezes, até bem claras, pelo autor espiritual, deixou bem claro, mas a gente meio que passa despercebido. E a gente vai tentar, então, ao longo dessas semanas, aprofundar um pouco nesses capítulos, já que são capítulos, como vocês vão ver, capítulos muito curtinhos, bem simples, mas que tem uma profundidade muito grande. Então, vamos iniciar aqui. Algo que é bacana, não sei se todos têm a obra, mas ele está disponível em PDF, né? Acredito que o Adriano vai providenciar lá no nosso site. Então, tem toda uma facilidade aí para a gente divulgar mesmo. Todo mundo pode ler com antecedência, né? Meditar. O Adriano falou que são curtinhos. Gente, são curtinhos mesmo, tipo 4 páginas. Então, tem condições... Até menos, né? Até menos. Essa é a média. Mas aí dá para a gente ler 1, 2, 3 vezes. Quem quiser também já ter logo a obra em mãos, pode me dar um oi no WhatsApp ou no Telegram, que eu já envio para vocês, porque eu já tenho ela em PDF, o Adriano já disponibilizou, então tem mais essa facilidade, né? E nesse semestre a gente vai dar continuidade
dinâmica de cada sábado tá uma dupla, né, de facilitador diferente, conduzindo o estudo, que é algo bacana também, cada um, né, tem o seu tom, tem a sua dinâmica, então isso torna o estudo mais agradável. E se a gente, quando a gente tiver a oportunidade de estarmos presencialmente, esse é um outro facilitador, porque aí todos os instrutores, né, estão acompanhando essa obra, então a gente pode, por exemplo, colocar duplas diferentes em salas diferentes para a gente ficar ainda mais confortável, mais tranquilo, mais seguro lá no ambiente presencial. Então, tudo isso foi pensado para a gente ter essa facilidade, tanto assim, remotamente, uma dupla conduzindo, ou mais duplas presencialmente lá no centro, e tem também essa questão, a gente começa agora remotamente, vamos para o presencial, Deus livre e guarde, a situação agrava, a gente tem a oportunidade de voltar remotamente e não perder a continuidade do estudo da obra, desses ensinamentos tão valiosos de Joana, né, trazidos por Divaldo. Então, o que aconteceu nas escolas, né, no ano passado, uma dinâmica híbrida, né, muito flexível e que vai possibilitar que todos nós acompanhemos com tranquilidade o estudo. Isso aí, quem tiver oportunidade de adquirir a obra, que o faça, né? É importante até para incentivar as editoras, para poder dar a sua contribuição. Tem o livro físico para vender, obviamente, mas também tem o livro digital, naquele formato de e-book, tanto na loja da Apple, como na loja da Amazon, que é para quem tem o Kindle, e outras lojas também. E a gente vai divulgar no site do centro, onde nós sempre colocamos a foto que nós registramos ao final de cada encontro, com os materiais e as referências utilizadas em cada aula. Nós vamos colocar na aula de hoje o link do livro em PDF para baixar, quem não tiver condições de adquirir a obra, também a apresentação e o link do vídeo que a gente está gravando aqui também, para quem não teve oportunidade, não tiver oportunidade de estar conosco aqui, poder assistir depois esses encontros, ok? Então, hoje, a nossa proposta é apresentar a obra e falar sobre alguns aspectos. Então, primeira questão é que, já falamos, é uma obra ditada pelo espírito Joana de Ângeles. Aqui a gente trouxe uma ilustração que mostra como é a fisionomia dela. Essa daqui, inclusive, é a ilustração presente na capa do livro A Veneranda Joana de Ângeles, da editora Leal, psicografado por Divaldo Franco. Ele é psicografado por Divaldo Pereira Franco, né, que está aqui a fotinha dele também, acho difícil alguém não conhecê-lo, e aqui a gente trouxe uma fotinha da Joana materializada ao lado de Divaldo, só que não, né, é uma brincadeira, é uma foto uma imagem com a atriz do filme, me esqueci o nome dela, é Regina Alves, eu acho que é Regiane Alves, eu acho o nome dela. E fica, então, botamos aqui essa imagem só para também recomendar que assistam o filme, né, Divaldo, muito bom também, que mostra um pouquinho desse início da trajetória do mediunato de Divaldo Franco. Muito bem. Essa obra, gente, que nós vamos estudar, Jesus e a Atualidade, é o primeiro volume da chamada série psicológica de Joana de Ângeles. Essa série psicológica é composta por 16 títulos, 16 livros, que foram publicados, então, entre 1989, que é a data da publicação desse livro, a Jesus e a Atualidade, e 2011, que foi a data do último título que compõe essa série. Então, aí, todos os títulos, acho que vale a pena a gente mencionar, caso alguém já tenha ouvido falar ou já tenha lido, né? Então, nós vamos estudar agora Jesus e a Atualidade. Na sequência, o Homem Integral. Eu acho que o Chico faz um check em toda essa listagem. E o seu Antônio, acho que também gabarita essa daí. O Homem Integral, Plenitude, Momentos de Saúde e de Consciência, O Ser Consciente, Autodescobrimento, Uma Busca Interior, Desperte e Seja Feliz, Vida, Desafios e Soluções, Amor, Imbatível Amor, O Despertar do Espírito, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Triunfo Pessoal,
conflitos existenciais, encontro com a paz e a saúde, em busca da verdade e psicologia da gratidão. Então, esses são os 16 títulos que compõem essa chamada. Está aí uma imagem, né, com uma das edições dessa coleção, a série psicológica de Joana de Ângeles, e Jesus e a Atualidade, a obra que abre. E foi editada em 1989 e permanece tão atual, né? E veja, é chamada série psicológica porque a Joana, nessa sequência de livros, trata, então, de temas da doutrina espírita com um enfoque na psicologia. E, em se tratando de série psicológica, falando sobre psicologia, vale a pena a gente trazer aqui a origem da palavra psicologia, que é composta por dois termos, né, psique, que significa alma, e logos, que se remete aí a estudo, a razão, a compreensão. Então, a gente pode dizer que essa série psicológica é um estudo da alma realizado pela Joana de Ângeles, que nos oferece, então, esse estudo da alma, para entendermos realmente a nós mesmos, entendermos a nós, espíritos imortais. Ô, Márcio? Diga, Oi, Chico. Chico. Eu só conheço algumas obras, mas eu adoro a série psicológica. Muito bom, né, Chico? E falando em Jesus e a Atualidade, que é o título dessa obra, né, a primeira coisa que é importante ressaltar, como já adiantei um pouquinho, é que, embora ela tenha sido publicada em 1989, portanto, aí há 32 anos, né, 33 anos, meu Deus do céu, é muito tempo. Trata-se... Quase a sua idade. Pois é. Eu nasci um pouquinho tempo depois só. Né? Trata-se de uma obra atualíssima. Jesus, como a gente sabe, é sempre atual, e o Evangelho de Jesus é atemporal, porque trata-se ali da lei de Deus, trata-se ali da palavra de Deus, né? Então, os ensinos do Cristo são atemporais, e a gente pode trazer para a atualidade da humanidade em qualquer época. E falando assim, pensando, né, do Evangelho de Jesus ser atual, por que será que o Evangelho de Jesus é tão atual, mesmo contando já mais de 2.000 anos? Faz mais de 2.000 anos que Jesus esteve aqui, e ele continua sendo tão atual e tão relevante para as nossas vidas. Por que será que isso acontece, né? E a gente reflete em torno dessa pergunta que está lá no Livro dos Espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Pergunta Kardec. E o Espírito de Verdade responde, ou no caso, se referindo ao progresso moral, decorre deste, ou seja, deste qual? Do intelectual. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, a gente vê que existe essa disparidade, esse desequilíbrio entre o progresso intelectual e o progresso moral. São as chamadas duas asas do progresso, né, do ser humano, mas que muitas vezes um não alcança o outro, e aí tem um mais avançado do que o outro. E isso acontece porque o progresso moral é mais lento. E aí Kardec avança um pouco mais e pergunta, mas como é que pode o progresso intelectual engendrar, ou seja, fomentar o progresso moral? E aí o Espírito de Verdade responde, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher, ou seja, depois de compreender o bem e o mal, ele pode escolher em praticar o bem ou o mal. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, essas são as perguntas 780 e a 780A. E a gente vai ver, né, que, embora a humanidade tenha avançado nesses 2.000 anos, desde quando teve contato com o Evangelho de Jesus, propriamente, embora tenham sido enviados muitos mensageiros do Cristo com ideias que preparariam a sua vinda, que estavam ali plenamente alinhados com as ideias do Cristo, mas desde que a humanidade entrou em contato com o Evangelho de Jesus, há mais de 2.000 anos, e nesses 2.000 anos, mais de 2.000 anos para cá, embora a gente já tenha evoluído muito extraordinariamente do ponto de vista científico, e, portanto, esse progresso intelectual foi muito acentuado, o nosso progresso moral, ele tem se arrastado aí muito lentamente. Por isso que o Evangelho é tão atual, porque ele ainda fala para nós
porque ainda temos muito a assimilar, muito a compreender para exatamente intensificar esse nosso progresso moral, que ainda está ali muito lento, arrastado e muito atrasado em relação ao progresso intelectual que nós verificamos desde a vinda do Cristo para cá. Então, existe esse desnivelamento entre essas duas asas. A gente está com a asa aí pequenininha e a outra menor ainda. E aí, já recorrendo às palavras da própria Joana que assina, é quem dita também a introdução da obra, que é o que a gente está abordando hoje aqui, de maneiras gerais, e a gente vai trazer também um complemento já, recorrendo já, então, às palavras da própria autora espiritual, na obra que a gente vai estudar, diz a Joana de Ângeles: a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nestes dias. Profundo conhecedor da psique, que a gente já viu, né, que no caso é a alma, então ele é um profundo conhecedor da alma humana, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear, ou seja, disfarçar, né? Então, Jesus, como nós já sabemos, não era nem Deus, nem homem, ou seja, ele nem é a própria divindade, mas ele também não estava, não é um espírito tão próximo de nós, ele está muito adiante de nós, ele é igual a nós em origem, nós teremos certamente, né, um destino de perfectibilidade igual ao do Cristo, né, igual, semelhante ao do Cristo, mas Jesus, sendo concebido, sendo entendido e compreendido como nós espíritas o compreendemos, como um governador planetário, um espírito crístico, não apenas um espírito puro, mas um espírito da ordem dos espíritos crísticos, que governa planetas e conduz o progresso de humanidades inteiras. Jesus, ele tem, sim, e já tinha, obviamente, desde aquela época, tem a capacidade de observar a nossa intimidade, nosso passado e até mesmo o nosso futuro, as nossas potencialidades, o futuro nesse sentido, né, das nossas potencialidades, ele consegue também apreender isso tudo. E aí não adianta esconder sentimentos, não adianta esconder fraquezas, mágoas, ideias, porque ele conseguia e consegue penetrar no íntimo de cada um de nós. E essa capacidade, ele demonstrou isso muito, muito bem e foi muito documentado nos evangelhos, essa capacidade que ele tinha de desmontar pessoas que vinham, às vezes, armadas, com argumentos, com ideias ardilosas para poder fazê-lo cair, e ele tinha a capacidade de, com muita simplicidade, desmontar completamente ideias contrárias à verdade que era a que ele trazia, obviamente. Adriano, desculpa aí. À vontade, Chico, à vontade. Jesus é atemporal também. Uhum. Sem dúvida. Se a gente pensar, inclusive, na formação do nosso planeta, Jesus já era Jesus, Espírito Crístico, antes da formação do nosso planeta e continua sendo, obviamente, até hoje e permanecerá durante muito tempo ainda à nossa frente, adiantado em relação a nós, por muitos e muitos anos, né? Porque, enfim, ele é, como você falou, né? Para a nossa capacidade de compreensão do tempo, que é apenas uma dimensão de medição, né, da realidade, para a nossa capacidade de compreensão do tempo, Jesus realmente, ele é quase que eterno. Para a gente não entende, nós não entendemos quando que teve início e quando vai ter fim isso aí, né? Gente, quem quiser comentar, assim como o Chico fez, pode ficar à vontade, viu? Eu me lembrei de algo também em relação à obra, que a gente está acostumado, né, com o vocabulário rebuscado de Joana. E essa é uma outra questão na obra da simplicidade. Então, a gente vai observar que não é tão rebuscado, que é mais fácil, é mais fluido, palavras mais conhecidas. Claro que é Joana, então de vez em quando a gente vai precisar de consultar o dicionário para melhor compreender determinada frase, determinada oração.
mas de uma maneira geral, a gente consegue ler fluidamente essa obra. Ela é sucinta e simples, mas nem por isso deixa de ser extremamente profunda e orientadora. Exatamente. E aí, falando de Jesus, a gente não pode deixar de mencionar, né, que Jesus é o nosso guia e modelo, assim como está registrado lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E essa é a resposta mais sucinta de todas as 1019 presentes no Livro dos Espíritos. O Espírito de Verdade responde com uma única palavra: Jesus, dizendo que Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Se é guia, então o que o guia faz? Ele conduz, ele guia, né? Então nós temos que seguir o guia. E modelo é o quê? A imagem ou a ideia que nós pretendemos alcançar, copiar. Então, Jesus é aquele que nós devemos seguir e copiar. Imitar, procurar seguir os seus exemplos, seguir os seus passos, fazer como ele fazia, falar como ele falava, e assim nós teremos, então, com esse guia e esse modelo, a maneira mais segura de progredirmos sem nenhuma chance, nenhuma oportunidade de tropeçarmos. Tropeçamos inevitavelmente porque deixamos de seguir esse guia e deixamos de buscar esse modelo. Então, essa é uma resposta muito concisa, mas também muito emblemática do Espírito de Verdade, quando fala que Jesus é o nosso guia e modelo, né? A Joana de Ângeles, numa outra obra, que a gente até mencionou, que faz parte da série psicológica, que é Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, a própria Joana fala também sobre Jesus nesses termos aqui, ó. Jesus, em qualquer situação em que se apresenta no Evangelho, é sempre o psicoterapeuta por excelência, o instrutor incomparável que penetra o âmago do aprendiz com a lição que transmite, e o companheiro paciente e generoso, o mestre que vivencia todas as informações de que se faz mensageiro. Então, veja, né, ela traz ainda outros atributos que são derivados do guia e do modelo que o Espírito de Verdade menciona. Não são outros, são derivações daquele guia e daquele modelo. Então, ela fala que Jesus é o nosso psicoterapeuta, né? O que a gente faz quando, geralmente, quando se procura, né, um psicoterapeuta, se busca ali uma compreensão de si mesmo, um auxílio numa pessoa, num terceiro, numa outra pessoa, que vai lhe auxiliar a se entender. E Jesus faz isso, porque exatamente como a gente mencionou, ele consegue, então, penetrar o nosso íntimo, a nossa ideia, tem toda a clareza, a clarividência do nosso passado e até dos nossos potenciais. Então, ele consegue nos auxiliar como realmente um verdadeiro psicoterapeuta, mas não qualquer, um psicoterapeuta por excelência, nos auxilia nesse processo de transformação interior, de autocompreensão, autodescobrimento. Ele também é instrutor incomparável. Então, ele não se compara a nenhum outro instrutor, a nenhum outro que tenha essa capacidade de nos instruir, de nos trazer conhecimento, de nos trazer a revelação, de nos trazer novidades. Jesus, ele é incomparável no trabalho de instruir, de nos ensinar. É companheiro, paciente e generoso, e essa é uma característica de todo companheiro, né? O companheiro é aquele que acompanha, e Jesus nos acompanha pacientemente, generosamente, mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, o Mestre está sempre conosco. Temos aqui na Terra, e temos também na espiritualidade, alguns companheiros que talvez não tenham estado conosco em algum momento, ou chegam até nós, nos acompanham e depois nos abandonam, ou não estavam conosco no começo, mas depois chegam e permanecem. Jesus é um companheiro do momento zero da nossa existência, sem dúvida alguma. Todos que aqui estamos no planeta Terra, Jesus já existindo antes da nossa chegada, e ele sendo o governador planetário, aquele que preside o desenvolvimento do nosso orbe e conduz o processo de
evolução de cada um membro dessa humanidade, ele esteve conosco, está conosco desde o momento zero, desde quando fomos criados por Deus. Jesus já nos acompanha e vai nos acompanhar até o fim dos tempos, digamos assim, até quando a gente realmente tiver condições de já habitar outros planetas ou seguir com o progresso aqui no nosso mesmo. Então, ele é um verdadeiro companheiro, o companheiro na verdadeira acepção da palavra. E, acima de tudo, mestre, né? Mestre que vivencia todas as informações de que se faz mensageiro. Então, ele não só é um mestre que ensina dizendo, mas é um mestre que ensina fazendo, nos dando o exemplo. Então, é muito emblemática essa orientação da Joana de Ângeles também, nessa classificação, digamos assim, de quem é Jesus, né? E como eu até já mencionei, mas a gente reforça aqui agora, esse livro, ele é composto por capítulos que são concisos e profundos, como a Cris até já destacou também. Então, são capítulos curtinhos, mas que, não por serem curtinhos, eles são superficiais. Pelo contrário, eles são curtinhos, mas eles são muito profundos. Então, a Joana de Ângeles estabeleceu um conjunto de obras, naquela série psicológica, e também em outras, obviamente, centrada e fundamentada nos aspectos seguros da doutrina espírita, e o fez com muita precisão e objetividade. Esse livro ele é composto por 20 capítulos, que são curtos e leves, porém profundos. Então, vocês vão ter oportunidade de ver isso na leitura, de vivenciar isso, que são capítulos curtinhos, você consegue ler com leveza, mas não deixam de ser profundos, não deixam de ser densos nas reflexões que nos proporcionam. Então, precisamos refletir no íntimo para perceber a envergadura da mensagem trazida em cada um deles. E, para isso, nós vamos oferecer uma oportunidade a mais da gente, então, se debruçar sobre cada um desses capítulos, que é com o estudo da obra, que nós vamos começar propriamente na semana que vem. Ok? E isso é uma característica, gente, muito presente nos espíritos superiores, né, espíritos nobres, espíritos da envergadura aí de Joana, de André Luiz, de Emmanuel, Bezerra de Menezes e tantos outros, é uma característica comum deles, de poderem falar e trazer seus ensinamentos, suas explicações, com poucas palavras, mas com grande profundidade. E acima de todos eles, obviamente, é o próprio Cristo, né? O Evangelho de Jesus, a palavra do Cristo, ela é o exemplo máximo dessa concisão e profundidade. Em poucas palavras, ou às vezes até em não falar nada, Jesus já trazia para nós uma profundidade de ensino, uma reflexão muito extensa para todos aqueles seus contemporâneos e para nós que nos dedicamos a estudar um pouquinho mais o evangelho dele. Curto e claro. Curto e claro. Não curto e grosso, não como nós humanos imperfeitos somos, mas curto e claro. Curto e fino, então, né, se a gente pode dizer. Ele é curto e elegante, então ele era suficiente em todos os seus gestos e palavras. Nenhuma palavra e nenhum gesto do Cristo foi em vão. Não tenhamos dúvidas em relação a isso. Mais uma frase aqui da Joana que a gente quis destacar para até ilustrar isso que a gente mencionou aqui sobre a concisão e a profundidade, é o que ela fala também nessa introdução, dizendo o seguinte, que Jesus, no caso, né, se referindo a Jesus, extraordinário narrador de histórias, uma das artes mais difíceis na área do discurso e poeta ímpar, em razão das imagens puras na sua riqueza de cores e de significado. Os seus ensinamentos eternizaram-se, reconhecidos como dos mais belos jamais anotados pela gnose, ou seja, pelo conhecimento humano, né? Então, a concisão e a profundidade eram características sempre presentes nas pregações do Cristo. Ele usava de imagens do cotidiano, ele conseguia sintetizar seus ensinamentos em pouquíssimas palavras, e fazia isso de maneira muito próxima da realidade daqueles que o ouviam. Então, ele era extremamente fácil ouvir e compreender a mensagem do Cristo àqueles que tinham ouvidos de ouvir, né? Obviamente, como a gente sabe que nem todos estavam dispostos, porque não tinham ali o coração aberto a compreender as palavras do Cristo, mas aqueles que tinham, captavam a mensagem do Cristo com muita facilidade,
e até percebiam aquilo como se tivessem encontrado um oásis no deserto, né? Muitos deles reagiam diante da palavra do Cristo e da imagem do Cristo, dado o seu magnetismo, e também essa sua capacidade de profundidade nas poucas palavras que proferia. Muitas pessoas ficavam em êxtase por terem encontrado o que faltava, aquilo que buscaram a vida toda e identificavam de cara, de pronto, na palavra do Cristo aquilo que faltava, e então se sentiam completos a partir de então. Essa era a capacidade que o Cristo tinha e tem até hoje, obviamente, né? Também naquela obra que a gente mencionou, né, no capítulo 5 da obra Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, a própria Joana, em outras palavras, também complementa, né, que ele tanto recorria às imagens simples e cativantes das redes do mar, dos lírios do campo, das sementes de mostarda, da videira e dos ramos, num simbolismo inigualável, quanto àquela profundidade de conceito e de forma. Então, ele, sendo esse psicoterapeuta por excelência, ele usava dessas imagens do cotidiano, das profissões cotidianas, dos afazeres cotidianos, para fazer com que as pessoas enxergassem por elas mesmas, que é exatamente o papel que o psicoterapeuta faz. O psicoterapeuta faz perguntas, faz observações, mas não diz o que o paciente deve fazer ou não deve fazer. Faz observações e faz perguntas para que a própria pessoa, o próprio paciente, encontre as respostas nele mesmo. E assim fazia Jesus quando lançava essas imagens simples, mas que eram tão cativantes, que estavam tão presentes, impregnadas no cotidiano daquelas pessoas, que elas, ao se verem ali, se depararem com aqueles ensinamentos fazendo uso de imagens tão simples, elas próprias encontravam as respostas para os seus questionamentos ali de ordem existencial. E isso, então, demonstrava que Jesus era, de fato, um psicoterapeuta por excelência. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer fazer mais algum comentário? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Tudo bem. Tá tudo maravilhoso. Show. Então, nós vamos assistir agora um trechinho só um trechinho da palestra do Simão Pedro, que ele proferiu em 2020, 23 de agosto de 2020, já estávamos aí em pandemia, e a Mansão do Caminho, que é a instituição lá dirigida ou presidida por Divaldo, numa transmissão ao vivo, nessa data, convidou o Simão Pedro exatamente para fazer comentários a respeito dessa obra. E aí, essa live, essa transmissão, ela é mais extensa, mas nós vamos assistir apenas um trechinho de somente 20 minutinhos, tá? Eu vou passar um pouquinho adiante, porque o início é só aquela preparação, leitura, prece e as boas-vindas ao Simão. Então, eu já vou colocar no ponto onde ele já inicia, para a gente acompanhar algumas das observações que o Simão Pedro faz, que a gente acha muito pertinente, e quando terminar, a gente volta para cá para fazer os comentários e o fechamento do nosso encontro de hoje, ok? Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Boa tarde mais uma vez, Marcelo. Boa tarde, Andréia. Vendo aí o Marcelo e o seu cenário, Marcelo, me deu saudade daí, viu? Muito agradável aí a sua casa. Me deu saudade mesmo. E a proposta que foi feita para conversarmos, né, sobre essa obra, Jesus e Atualidade, eu achei interessante. Primeiro, o aspecto de Jesus e atualidade, e o aspecto da obra em si, né? Uma obra atualíssima que foi lançada, que foi trabalhada em 1989. É uma obra que nós precisamos de 30 anos para poder entendê-la um pouco mais profundamente. Como Jesus, que nós precisamos de 2000 anos para poder conversar um pouco sobre ele. Foi preciso que a doutrina espírita se chegasse para que nós pudéssemos entender um pouco mais sobre Jesus. Então, Marcelo fez algumas considerações, né, da introdução da obra, do prefácio da obra. É uma obra interessante porque são 20 capítulos, e capítulos curtos. Interessante, são 20 capítulos curtos, capítulos de 4 páginas, 5 páginas, que são 3 páginas,
que são reflexões, são chamamentos para que nós refletíssemos ou reflitamos sobre alguns pontos escolhidos típicos da atualidade. E aí a gente vê aqui, observando já, né, o índice, né, eu digo que a gente lê uma obra começando pelo índice, para saber quais os assuntos são tratados, a distribuição dos assuntos, o tópico que é tratado, né, a maneira que esses assuntos é desenvolvida. Então a gente vê aqui o primeiro capítulo, Jesus e desafios. E assim segue, 20 capítulos com essa característica. Jesus e reencarnação, Jesus e humanidade, Jesus e amor, Jesus e tolerância, Jesus e honra, Jesus e justiça, Jesus e dever, Jesus e coragem, Jesus e responsabilidade. 20 tópicos curtos. Típico para quem quer ler sem muita extensão, mas com muita profundidade. Essa é uma característica interessantíssima dessa obra. Não temos extensão, mas temos profundidade. E é isso que é agradável. Sem a extensão que cansa, temos a profundidade que nos leva à reflexão. E aqui, óbvio, não vou falar dos 20 capítulos, mas eu queria começar da introdução, dessa forma que Dona Joana de Ângeles apresenta a obra, que Marcelo já colocou aqui. 2 pontos que eu achei interessantíssimos. Essa introdução é para falar de Jesus, é para falar desse Jesus professor, Jesus terapeuta, Jesus amigo, Jesus mestre. Então ela diz, né, como disse o Marcelo, profundo conhecedor da psique humana, né, Jesus, de fato, ele penetrava, né, os mais recônditos espaços da alma. Ele penetrava na alma de todos nós. Ele falava à alma de todos nós. E é interessante ela dizer que, por processos mais demorados, a psicologia profunda chega no momento, ou seja, no momento presente, àquelas conclusões que Jesus chegou com uma certa facilidade lá atrás. Então, Jesus ele era conciso nas falas, e essa concisão permitia uma interpretação, uma reflexão maior, como que deixando para que o interlocutor, para que o ouvinte interpretasse, segundo o momento que estava vivendo. Quando nós olhamos a obra como um todo, nós percebemos o respeito da obra à característica de Jesus, que era falar de maneira atemporal. O que é falar de maneira atemporal? Que serve-nos em quaisquer tempos, em quaisquer momentos. Então, quando olhamos o livro, por isso fiz questão de dizer aqui, um livro com a característica, lançado em 1989, o copyright dele é de 1989, podemos dizer assim, já são 31 anos, e a obra é como se tivesse sido editada hoje, falando para as questões de hoje, ou nos mostrando que nesses 31 anos a humanidade não teve muita mudança, ainda não entendeu a mensagem de Jesus. Então, por isso que obras com essa característica, que traz a mensagem de Jesus, são importantes. E obras de cunho espiritual, ou seja, por espíritos sérios, nos trazem reflexões sérias. E são reflexões que nos permitem mudar o direcionamento do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, aqui, eu não vou falar dos 20 tópicos. Eu escolhi aqui 1, 2, 3, 4, 5, talvez não consigamos falar dos 5 tópicos, mas é interessante nós observarmos alguns aspectos dessa forma que Dona Joana nos traz, os ensinos de Jesus, e dando o título, Jesus e atualidade. Jesus e atualidade, não é Jesus e a atualidade. Porque se é a atualidade, só serviria para o momento que a obra foi lançada. Mas por não ter o artigo definido a atualidade, ficou Jesus e atualidade, significando, em outras palavras, Jesus atual,
Jesus sempre atual. Esse título, ele nos evoca a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando lá se pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. A resposta foi: vede Jesus, observe Jesus, vede Jesus. Aqui essa obra está fazendo isso. Porque, vejam, Jesus e humanidade, Jesus e justiça, Jesus e responsabilidade, está trazendo Jesus para os assuntos do dia a dia. É aquela feição modelo, né? O modelo, Jesus modelo e guia. Guia é quem a gente segue, modelo é quem a gente copia, e Jesus é para ser seguido e copiado. Então, aqui, no desenvolvimento do raciocínio de Dona Joana de Ângeles, é justamente nesse sentido de Jesus trazido para as questões do dia a dia. É como se ela dissesse como Jesus lidaria com essas questões. Porque isso é o que foi pedido na questão 625, que em tudo que fizéssemos, trouxéssemos Jesus, para que perguntássemos a nós mesmos como Jesus faria, como Jesus agiria. E é isso que o livro faz. Ele traz uma situação aos olhos da, por assim dizer, psicologia, e traz a ideia de Jesus, e depois traz uma síntese desses dois pontos. O que essa psicologia, por assim dizer, profunda apresenta, o que Jesus apresentou e o que os dois podem ser feitos de maneira comum, de forma comum. Então, essa característica já nos chama a atenção para a leitura. E aqui ela diz assim, olha que interessante, ela diz assim na introdução: identificado com Deus, demonstrava-o. Quem identificado com Deus? Jesus. Identificado com Deus, demonstrava-o em todos os seus passos, conclamando os ouvintes à conquista da realidade, o reino dos céus, que se encontra no imo de cada um, que se encontra em cada pessoa. Então, a fala de Jesus era sempre um convite à realidade, ao nosso momento existencial. Então, ela dizia que ele apresentava a Deus. E aqui o livro apresenta Jesus. Ou seja, usando a mesma lógica que Jesus apresentava a Deus em todos os seus atos, aqui traz a ideia de apresentar Jesus em várias situações da nossa vida, da sociedade, do dia a dia. Então é interessante isso. E diz ainda a Dona Joana de Ângeles, a sua proposta, a proposta de Jesus, de aferição de valores, os materiais com os espirituais, oferecia excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida. Esse parágrafo aqui nos leva àquela frase de Jesus que o evangelista João, lá no capítulo 10 do seu evangelho, versículo 10, escreveu. Jesus dizendo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E é o que ela está dizendo aqui. E a proposta era aferição de valores. É interessante a palavra aferir, né? O verbo aferir, o substantivo aferição. Aferir, conferir, aferição de valores, não imposição de valores, porque Jesus não impunha, ele oferecia. Ele oferecia e fazia a aferição. De quais valores? Os materiais com os espirituais, aferir os dois, contrabalancear os dois. Quando a gente vai aferir uma balança, é verificar se a balança está de fato respeitando os pesos e medidas. Então aqui, quando diz aferição de valores, e ela vai explicar como numa balança. Quais valores? Aferir os valores materiais e os valores espirituais. Vejam que interessante, como numa balança, buscando o equilíbrio, os dois valores. O que faz com que, então, nós tenhamos conhecimento e conquista, como ela diz aqui, da realidade da vida. Realidade da vida. E o que ela chamou de realidade da vida? O reino de Deus, no imo de cada um, quer dizer, na própria pessoa, íncito em cada pessoa. O reino de Deus dentro de nós, como dizia o Cristo. Então vejamos que nessa introdução ela já vai chamando a atenção para essas personalidades
Eu digo no plural, não porque Jesus tivesse mais de uma personalidade, pela aplicabilidade em diversas situações da personalidade de Jesus. Como fazer a aplicabilidade dessa personalidade representada nos ensinamentos. Então, para cada situação do nosso dia a dia, para cada situação da vida, um ensinamento de Jesus se aplica. Por isso ele é o nosso modelo. Por isso ele é a resposta da questão 625 do Livro dos Espíritos. Para cada situação, nós podemos buscar em Jesus um ensinamento para lidarmos com aquela situação. É isso que ela está dizendo aqui. E aí ela capta a forma de ensino de Jesus, quando no parágrafo ela diz assim, sem utilizar-se de expressões e conceitos interpolados, falava uma linguagem de simples apreensão pela massa ignorante e pelas mentes elitizadas que o buscavam, dizendo que o ensino de Jesus, ele clareava, ele esclarecia para o que ela chamou aqui de massa que ignorava e também da elite ou das mentes elitizadas, ou seja, falava para quem tinha pouca cultura e para quem tinha muita cultura, no sentido de conhecimento. Para quem conhecia muito, para quem não conhecia nada, para quem conhecia pouco, a linguagem de Jesus atendia todas as camadas. E ela diz, sem utilizar de expressões e conceitos interpolados. O que é interpolar? Colocar entre dois polos, colocar no meio de polos, certo, errado, vejam, correto, incorreto, esses polos dicotômicos. Jesus não fazia isso. Ele não colocou nada entre esses dois polos. Ele colocou algo amplo, que em vez de certo e errado, conveniência. Pronto. Então, isso que ela quer dizer, que Jesus não veio encaixar nada entre o que já estava, por assim dizer, arraigado. Ele veio trazer uma outra reflexão, uma outra ideia. E essa outra ideia, ele falava numa linguagem acessível a todas as pessoas. Porque na linguagem dele, mais do que as palavras, estava também o sentimento. Estava a certeza que ele tinha daquilo que ele ensinava, daquilo que ele falava. E quando quem fala acredita no que fala, chega-se mais do que uma fala, chega-se uma convicção. E a convicção envolve. Então é isso que ela está dizendo aqui nesse parágrafo da introdução. E ela vai no cerne, ela vai no ponto central, naquele ponto focal de toda a estrutura do ensino de Jesus. Aqui na introdução, no primeiro parágrafo da página 7, ela diz assim, o Sermão da Montanha, considerado a Carta Magna dos Direitos Humanos. Isso escrito em 1989. Que não se falava em direitos humanos com a ênfase que se fala hoje. Porque hoje se fala com a ênfase, né, os direitos humanos, com força. Ela tratava isso, 1989, no nascedouro da nossa Constituição atual, que inaugurou essa ideia dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, que hoje não é mais uma ideia, é um fato, e ela já trabalha isso. E trabalha a ideia dos direitos humanos no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, não necessariamente nas bem-aventuranças, em todo o Sermão do Monte. 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Então ela vem dizer isso, que o Sermão da Montanha, considerado a Carta Magna dos Direitos Humanos, é um desafio de não violência, próprio para esta época, a época da não violência. Assim como foi para aquela em que ele o enunciou. Os que o ouviram jamais se desimpregnaram da sua magia incomparável. Veja como ela faz jus ao título. Jesus e a Atualidade, ela diz então que
esse Sermão do Monte é um desafio à não violência para esta época, como foi para a época em que o sermão foi pronunciado. Vejam, esse sermão pronunciado serve para a época que ele falou e serve para a época atual. Isso aqui é a atemporalidade. Não tem tempo determinado. Daí a maestria do título, Jesus e Atualidade, mostrando que aquele sermão dito há 2000 anos não está desatualizado, sempre estará atualizado, porque ele é uma carta magna dos direitos humanos. E o que mais nós estamos hoje refletindo? A dignidade da pessoa humana. E aqui Dona Joana nos traz isso. E aí ela segue dizendo, não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização da paz que ele irradiava. Então aqui ela mostra que Jesus é atual, tanto para os efeitos das terapias de amor e pelos ensinos, mas pelos exemplos que ele dava de felicidade e exteriorização da paz que ele irradiava. Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, diz o Cristo, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Aquela paz que ele trazia, ele mostrava que não era essa paz do mundo. Vejam como isso aqui é trabalhado. Não vou lá dou como o mundo a dá, mostrando que há dois tipos de paz. E ele arremata esse pensamento que João, o evangelista, retrata com muita precisão no capítulo 16 do seu evangelho, dizendo, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que ela está dizendo. Essa era a paz de Jesus, que não tinha nada a ver com as questões do mundo, materialmente dizendo. Que o mundo material, no mundo material, nós teríamos aflições. Mas ele chamou a atenção, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Era essa paz que ele irradiava, que Dona Joana escreveu aqui. Uma paz que felicitava, uma paz que envolvia. É isso que ela está dizendo. E aí ela diz assim, a atualidade, olha que interessante, a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado. Foi o que o Marcelo leu. Companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Todas as vezes que se usa um adjetivo, é porque quer se dar uma ênfase, mas uma ênfase com letras maiúsculas. E uma forma característica de quem quer dar ênfase. Então, todas as vezes, eu disse adjetivo, esquece, todas as vezes que se usa um advérbio, é para esse fim. E aqui, essa frase, ela tem um advérbio de modo e um advérbio de tempo. Simultaneamente, um advérbio de modo e um advérbio de tempo. Veja, a atualidade necessita urgentemente. Isso é um advérbio de tempo pela urgência e de modo pela forma. Então, mais de tempo. Necessita urgentemente de Jesus. Não é só necessita de Jesus, necessita urgentemente de Jesus. Como dizer o contrário? Nós não necessitamos hoje? Nos dias que vivemos hoje, não necessitamos urgentemente de Jesus? Eu diria até preementemente de Jesus. É uma urgência, é uma necessidade preemente. Necessitamos desse amor que ele nos ensinou, necessitamos desse afeto com o qual ele tratava as pessoas, necessitamos do respeito que ele tinha por todos, necessitamos das suas orientações para uma vida plena, uma vida serena, uma vida em equilíbrio. Necessitamos. Daí, então, quando observamos essa introdução, nós vamos perceber o porquê dos 20 capítulos e porquê dos temas adotados, trabalhados nos 20 capítulos. Por isso que é importante ler do índice à última palavra, à conclusão. Porque a gente vai percebendo, aqui na introdução, ela vai dizer por que então que escolheu esses 20 temas. Está aqui.
É nesse parágrafo que está explicando por que tem-se esses 20 temas, são esses e não outros. Porque a urgência de Jesus, esses temas são os temas emergenciais, são os temas da emergência. E aí Jesus precisa vir com urgência. É isso aí, gente. E aí, gostaram dessas breves palavras aí do Simão? Muito didático, né? Muita informação, muito por trás de uma pequena obra, hein? Uhum. Muito interessante, né? O que ele A também... questão da data da promulgação da Constituição tem a ver com o conteúdo da obra, né? Nossa Constituição de 88, né? E aí, em 89, pouquíssimo tempo depois, ela já trazia a relevância dessa questão do respeito aos direitos humanos, né? E direitos humanos, essencialmente, remetem à lei de igualdade. É você enxergar o outro como um igual e que tem os mesmos direitos e que merece o respeito, né? Que merece... tem esses mesmos direitos que você. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma observação? Perguntar alguma coisa sobre essa fala aí do Simão? Ô, Adriano, Diga, Chico. olha só como que Jesus é atemporal mesmo, né? Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? E se a gente pegar lá em Mateus, né, capítulo 5, aí tá várias passagens, né, lá da bem-aventurança, né? Aí Jesus fala assim, como é que é? Herdará a terra aquele que tem puro coração, né? Ou seja, então, não tem tempo isso, tá entendendo? A gente fica pensando assim, Jesus, muitos, até irmãos evangélicos falam assim, Jesus vai voltar. Jesus nunca foi. Jesus está aí sempre, tá entendendo? Então, é tudo uma questão de interpretação nossa, mas é porque a gente utiliza o tempo, né? É sempre o tempo, né? A gente tem que estar esperando, poxa, herdar a terra aquele que tem puro coração. Mas quando vai ser? Quando você se purificar, ué. Não é? Aí vai esperar os puros de coração viver na terra? A purificação é tempo de cada um tem que fazer sua purificação. Agora, que terra, né? Então, quer dizer, tudo a gente interpreta dentro de um tempo. E se a gente for analisar, óbvio que a gente está nesse tempo, óbvio, né? Mas se a gente for reportar para o Evangelho de Jesus e para Jesus, justamente não tem tempo, né? Não pode ser agora, pode ser qualquer momento, mas é dentro de um processo que a gente vive e que a gente vai perceber que tudo tem, claro, né, Eclesiastes fala que tudo tem seu tempo, mas é da forma que a gente interpreta, né, da forma que a gente conhece o tempo, né? É a mesma coisa na passagem lá naquele livro lá. A porcaria saiu de novo. Oi? Aquele livro lá, Ação e Reação, né? Que lá na estação onde que o Gúbio recebia todos aqueles irmãos das trevas mesmo, lá dos umbrais, né? Que eram resgatados, para que as pessoas não perdessem a noção do tempo. O que eles fizeram lá? Colocaram um relógio, né? Então é interessante isso, né? A gente vive dentro do tempo, mas eu acho que quando a gente conhecer de fundo, profundamente o Evangelho, a gente vai se libertando até desse processo de tempo. Essa é a minha opinião, não sei se está certo. É interessante o que você falou, Chico, né? Da afirmação de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é eu fui, eu era, eu serei, é a questão do presente, né? E aí, reforçando mais uma vez a atualidade. E quando eu assisti esse trechinho da palestra do Simão Pedro, né? Na verdade, eu assisti ela toda já. E quando eu li a introdução, nossa, dá muita vontade de ler a obra na íntegra. Não sei se vocês sentiram isso também.
E aí ele traz alguns esclarecimentos, né, de termos, inclusive, que ela usa, que chamam bastante atenção e que na fala dele, quando ele explica, mas que podem passar despercebidos, né, quando ela fala que a proposta de Jesus é de aferição de valores materiais e espirituais. Aí a gente geralmente fala assim, aferição de valores. Aí, o que é aferição? Exatamente isso. Ele traz esse exemplo, né, da balança, que afere o peso, né, que mede, que ali traz para a gente, então, a referência. E aí Jesus traz na sua palavra, então, essa referência, colocando para nós ali, nos dois pratos da balança ali, os valores materiais e os valores espirituais, e oferecendo para que a gente reconheça, nós reconheçamos, ele não impõe, mas a gente reconheça qual é o que tem valor e a qual a gente deve se dedicar mais em determinado momento da vida, porque uma vez encarnado a gente precisa dedicar sim às coisas materiais, mas nunca mais do que as coisas espirituais, e isso é uma compreensão que nós vamos adquirindo e vamos aprimorando. Outra questão, quando a Joana comenta na introdução, de que Jesus, ele não se utilizou de conceitos interpolados. Aí a gente passa interpolados, aí vou procurar ali no dicionário, se a gente tem esse ímpeto, né, de procurar no dicionário. Se não, a gente deixa passar. E aí fala assim, não, eu entendo ali o contexto da frase e está tudo certo. Mas se a gente for parar para observar nessa explicação aí do Simão, realmente é muito interessante. Que Jesus, de fato, ele não foge, ele foge dos extremos porque ele traz para nós um ensinamento que é o do equilíbrio, que é o do caminho do meio. Então ele foge desses polos, ele não se coloca entre esses polos. Um exemplo muito emblemático foi quando tentaram puxar o tapete de Jesus, perguntando para ele se a gente deveria, no caso os judeus, né, deveriam ou não recolher o tributo a César. E aí, Jesus, então, ele sai dos dois extremos, nem do que deve, ele não aderiu nem ao polo de que deve recolher o imposto, e nem ao polo de que não deve recolher, porque ali ele entraria numa cilada com um dos dois lados. Então, ele, com muita sabedoria, apresenta o seu ensinamento sem aderir aos polos, e ele traça ali a rota do meio. Dá a Deus, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, assim como nesse, em todos os outros, ele oferecia muita sabedoria. Interessante que a obra realmente ela é muito atual mesmo, né? Demais. De todas essas falas que vocês estavam colocando aí agora e a própria fala do Simão, a gente vai perceber assim que Jesus sabia exatamente qual o caminho a seguir, como deveria orientar e motivar para que o indivíduo conseguisse alcançar um aperfeiçoamento melhor, né? Que ele conseguisse se compreender, conseguisse se entender e aí começasse a se tornar uma pessoa melhor, né? Aí vem muito essa questão de ele estar sempre assim, mostrando o caminho do meio, falando assim, essa é a condição, você precisa das duas condições, né? Tanto do aspecto material quanto do aspecto espiritual, para que você possa progredir pela necessidade tua do espírito. Por isso que ele é o caminho, né? Eu acho que isso fica bem marcado mesmo. E eu acho que vai ser uma obra muito oportuna, muito agradável realmente de se poder estudar, e acho que a gente vai tirar grandes coisas aí dessa obra maravilhosa. Se Deus quiser. Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário, dar alguma contribuição? Senão a gente segue aqui. Adriano? Queremos. Pode falar. Eu estava pensando aqui exatamente nessa questão, né, de ele não se posicionava, ele lançava a fala dele de modo que as pessoas se posicionassem. Por exemplo, quando ele disse assim, diante da mulher adúltera, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, ele não ficou nem do lado dela, nem do lado dos homens, né, das pessoas que estavam ali. Mas ele levou a que eles tomassem a decisão por eles mesmos, né? Exatamente. É realmente o nosso guia e modelo excelso, sem dúvida alguma, né? Mais alguém?
Então, sigamos. Muito bem, Adriano, diga, Chico, à vontade. Não, é que a gente tem que sempre refletir nisso. Quando Jesus falava assim, Jesus falava em espírito e verdade, entendeu? Eu acho que o espírito e verdade não é do nosso tempo, tá entendendo? Ele falava para qualquer tempo, qualquer situação. Ele pode observar todas as passagens delas, elas não têm tempo, né? Não tem tempo. Ela servia para aquele momento, como estava servindo um momento que já passou, ou então ele fazia ou então ele fazia um complemento daquilo que era da lei mosaica, né? E, em verdade vos digo, né? Ou seja, ele fazia um complemento e falava da lei de Deus de modo geral, mas não tem tempo, né? Ou seja, por isso que o Espírito de verdade, né? É sempre aquela verdade em ação, independente daquele momento, né? Às vezes a gente fala uma coisa aqui, hoje, agora, e amanhã é outra realidade, né? Às vezes, até mesmo no Evangelho, a gente lê uma passagem do Evangelho, a gente interpreta essa passagem, e amanhã a gente já vê que a gente tem outra visão dessa passagem do Evangelho, uma visão mais ampla. Mas Jesus não, é a mesma passagem, né? A mesma passagem está lá, e a gente é que vai mudando o nosso tempo, né? O nosso tempo de compreensão, a nossa forma de compreensão. Então, porque eu acho que é isso, né? Às vezes a gente vive dentro de um tempo, e cada um tem o seu tempo de ação, de agir, de fazer, de compreender, mas só que aquela palavra, aquelas passagens que eu sabia dela hoje ou ontem, lá na frente, como se eu, entre aspas, amadurecesse mais um pouquinho em relação ao Evangelho, da vivência do Evangelho, eu vou ter uma interpretação muito mais apurada. É interessante isso, né? Coisa demais. Se a gente pensar, né, Chico, mãe é uma criatura que tem essa habilidade, né, que tem essa capacidade de, às vezes, falar um negócio para a gente não dá muito, não consegue interpretar ali a profundidade do ensinamento. Aí quando na juventude, aí lá na fase adulta, acontece alguma situação que a gente, né, vem de pronto à memória daquele ensinamento, daquele conselho. Sim, para você ver, né, se as mães, né, como espíritos imperfeitos que todos nós somos aqui, têm essa capacidade, imagina o Cristo com a sua sabedoria, né, infinita, com toda a sua grandiosidade espiritual, sua envergadura, a sabedoria que ele impregnava nos seus ensinamentos para exatamente conferirem esse perfil, esse aspecto de atemporalidade. Jesus falava e deixou ali, falou e deixou esse ensinamento lá atrás, e nós aqui evoluímos para aprender um pouquinho mais a cada dia a penetrar na profundidade daqueles ensinos, mas o ensino é o mesmo, como você diz, né? É interessante, e a construção do próprio Evangelho, a gente pode observar isso, né? O Evangelho de Jesus, desde quando foi lançado, ele foi interpretado ao longo desses 2000 anos por vários seres humanos de várias formas, até chegar no patamar, muitas vezes. Exatamente, conturbado, interpretado de uma forma muito hostil, enfim. Uhum. Mas hoje a gente está cada vez mais se libertando, né? Por isso que está lá a passagem, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. É isso aí. Então, sigamos estudando, porque é como o Simão fala, né? Se essa obra aqui, que a gente vai começar a estudar, a gente vai precisar de uns 30 anos para poder destrinchar tudo que ela tem a oferecer, imagine o Evangelho de Jesus, que há 2000 anos a gente já tem contato com ele e até hoje não conseguiu, né, apreender toda a sua profundidade. Mas a gente está se esforçando, e esse aqui importa, né? Muito bem, então sigamos aqui, gente. Só para a gente finalizar, falar um pouco sobre os capítulos. A própria Joana também diz aí na introdução que ela nos apresenta 20 situações contemporâneas com ocorrências do cotidiano que aturdem a civilização, buscando respostas na conduta, da conduta na terapia de Jesus, cujos resultados, obviamente, são a saúde, a paz e a felicidade, como experiências
ainda não fruídas, ou seja, ainda não vividas, né, individual e coletivamente pelos homens. Então, o que a Joana fez nessa obra e o que a gente vai se dedicar a fazer? É a estudarmos e compreendermos essas 20 situações do nosso cotidiano, e são do nosso cotidiano, mas que a gente pode, de tudo que a gente já comentou a partir dessa tarde, noite de hoje, compreender que são situações de todas as atualidades, como o próprio Simão diz, né? Não só da nossa atualidade presente, não da atualidade da época em que a obra foi publicada, mas são situações que aturdem, ou seja, que mexem e que causam inquietação na civilização, na nossa sociedade, há muito tempo. E ela vai trazer, então, nas palavras do Cristo, a reflexão necessária para a gente encontrar, então, qual a resposta para aquela situação. E aí a gente trouxe aqui, só para termos esse contato, como o próprio Simão recomenda, né? E é realmente uma recomendação para que sempre que a gente entrar em contato com a obra, começar a ler a obra desde o índice, né? Nem desde a introdução, é desde o índice. A gente trouxe aqui o índice da obra para a gente ter noção do que nós vamos estudar ao longo das próximas semanas. Então, Jesus e desafio, e assim, todos os capítulos, Jesus e reencarnação, humanidade, amor, tolerância, honra, justiça, dever, alegria, coragem, decisão, responsabilidade, revolução, posses, tormentos, repouso, insegurança, sofrimentos, ingratidão e inimigos. Então, nós vamos, ao longo das próximas 20 semanas, estudar um a um esses 20 capítulos aqui, sobre essas 20 situações contemporâneas que mexem conosco, ou seja, mexem com o ser humano na sua individualidade, mas também na sua coletividade. Então, nosso curso é Jesus. É por Jesus. isso que a gente falou tanto de Jesus agora, por isso que a introdução aborda isso, né? E o convite é exatamente a gente ler a introdução para captar um pouquinho mais, além da palestra, da discussão que foi aqui realizada, do trecho da palestra do Simão Pedro, e também já engatar e ler o primeiro capítulo, Jesus e Desafios, para que a gente possa discutir na semana que vem. Exato. E tem mais um convite, que é chamar mais alguém para estar conosco aqui, né? Excelente. Nessas discussões. Então, relembre daquele seu colega, seu companheiro, né, de trabalho, de equipe. A gente está muito próximo de poder retornar presencialmente, e as pessoas precisam de estar novamente envolvidas, animadas, né, se sentirem queridas, lembradas. Então, faz esse esforço, né? Olha, assisti, gostei, estou animado com a obra. O que você acha de participar com a gente também? Por enquanto está remoto, mas se Deus quiser e permitir, já a gente adentra ao centro e vamos dar continuidade a essa obra. Então, temos 3 tarefas aí para essa semana. Ler a introdução, ler o primeiro capítulo e convidar alguém ou alguéns, né? Pode ter gente aí que já tenha se recordado de mais de uma pessoa que não está aqui conosco agora e que considera que é importante aí, né, ter esse companheiro valoroso nas atividades do Guilhom Ribeiro. Isso mesmo. E para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, a gente fez questão de destacar aqui a frase final, a recomendação, não é a última frase da introdução, mas é a recomendação assertiva, o apontamento final que a Joana traz, na introdução, dizendo que a atualidade necessita urgentemente, foi comentada pelo Simão, necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Quem que cairia no abismo sem Jesus ao buscar Jesus urgentemente? A atualidade. Então, olha só que interessante. Não somos nós, a atualidade necessita urgentemente, a fim de evitar a queda no abismo. Então, é uma maneira até que poética, né, de mostrar que nós, enquanto humanidade, necessitamos
de Jesus para que nos previna, então, das nossas quedas, nos previna dos erros, nos previna dos equívocos que realmente cometemos quando, né, damos a vazão ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. Mas quando ela coloca que a atualidade necessita de Jesus, como o próprio Simão colocou na sua fala, existem muitas atualidades, cada momento é atual. Então, desde sempre, a humanidade necessita de Jesus. Cada atualidade necessitou de Jesus em algum momento. A atualidade antes da vinda material do Cristo aqui já necessitava de Jesus, por isso ele enviou seus mensageiros. Jesus veio, trouxe a boa nova, trouxe a sua palavra, e cada momento após a sua partida, digamos assim, necessitou de Jesus. Cada atualidade dessa necessitou de Jesus. A nossa, agora, necessita, só que necessita, como o próprio Simão destacou, de uma maneira peculiar. Necessita como? Urgentemente. Então, é uma necessidade urgente recorrermos a Jesus, essas reflexões, ao nosso aprimoramento pessoal e a compreensão um pouquinho mais dilatada dos ensinos do Cristo. E para fechar realmente, definitivamente, a gente trouxe aqui uma frase de Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 88, em que diz: Jesus veio à Terra acordar os humanos para a vida maior. E esse foi, de fato, a sua missão, né? Nos apresentar o reino de Deus, nos apresentando a nossa natureza de filhos, de espíritos imortais. E a Joana, então, considera nessas situações, 20 situações que ela destacou aqui, nessa obra, as que tem um caráter de maior urgência. Ela poderia ter selecionado 30, 40, 60 situações. Ela selecionou essas 20 porque considerou, então, as de maior urgência. E são aquelas cujo olhar e o modo com que lidamos mais nos prejudicam, se a gente não sabe lidar com alguma daquelas coisas, daquelas situações, né, e impedem a nossa marcha para o bem. E aqui a gente destaca a frase final da própria Joana, numa obra chamada Episódios Diários, em que ela diz que cada vez que postergas a ação dignificadora em favor de ti mesmo, as circunstâncias se tornam mais complexas e difíceis. Então, é assim que nós nos encontramos hoje. Adiamos por muito tempo, talvez, como espíritos, né, não só considerando a nossa presente encarnação, adiamos por muito tempo o reconhecimento do Evangelho de Jesus como esse roteiro, Jesus como nosso guia e o nosso modelo. Adiamos e chegamos ao ponto em que aquele adiamento, essa postergação de nos aprimorarmos, de nos dignificarmos, de nos melhorarmos, de realizarmos, então, essa nossa transformação íntima, pautada no Evangelho do Cristo, fez com que nós trouxéssemos para nós essas dificuldades e essas complexidades que nos rodeiam nos dias de hoje. Então, não tenhamos dúvidas de que esse momento difícil que o nosso planeta atravessa, sem dúvida alguma, é reflexo das nossas próprias escolhas, pensando do modo coletivo, de adiamento do nosso esforço de melhora, de progresso individual e coletivo. Então, que a gente possa reconhecer, então, essa necessidade urgente de nos dedicarmos a esse estudo, mas com que finalidade? Finalidade de acordarmos para a vida maior, de acordarmos para as nossos esforços e nossos compromissos de nos melhorarmos, ou seja, de nos dignificarmos, né, em favor de nós mesmos e daqueles que estão ao nosso redor. E é isso. Então, até semana que vem. Cris, feito aí o convite, os 3 convites, né, para a gente ler, para todos nós que estamos aqui, lermos a introdução, o primeiro capítulo, e convidarmos alguém, ou mais de uma pessoa, inclusive, para estar conosco aqui na semana que vem. E é isso. Mais alguém deseja comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, tirar uma dúvida? Então, se ninguém mais tem considerações a fazer, vamos fazer a nossa prece, né, de encerramento. E eu peço que todos permaneçam aí na sala, depois da prece, para a gente registrar aqui o nosso encontro de hoje. Então, fechemos os nossos olhos, agradeçamos a Deus por essa oportunidade, que tanto nos alegra o coração de podermos compartilhar com amigos e amigas que trazemos
nos nossos laços de afeto, compartilhar esses momentos de estudo, de aprendizado, que colhemos nas obras espíritas, e das palavras e das considerações desses espíritos de luz, que são para nós verdadeiros tutores. Agradecer pela oportunidade que temos do estudo do Espiritismo, dessa doutrina maravilhosa que nos descortina tantos conceitos e desvela para nós a realidade espiritual. E, acima de tudo, agradecer pelo Evangelho de Jesus presente em nossas vidas, termos contato com esses ensinamentos atemporais, que para nós são fundamentais para o nosso progresso, para a compreensão de nós mesmos e de aprimoramento de nossas relações. Abençoa, Mestre Jesus, a cada irmão e irmã aqui presente, seus lares, seus familiares, e que possamos nos reunir na semana que vem, ainda rodeados e na presença de mais corações amigos para compartilhar conosco desses momentos tão agradáveis de estudo e de aprendizado do Teu Evangelho. Fica conosco, Mestre, mais esta noite e essa semana que se inicia em cada dia de nossas existências. Que assim seja, graças a Deus.